Mesmo que nosso Sol fosse totalmente feito de bananas, ainda seria insanamente quente, assim como agora. Mas teria mais apelo. Ele ferve por causa de seu grande peso. Seus bilhões e bilhões de toneladas criam uma poderosa gravidade e exercem uma enorme pressão sobre o núcleo da estrela. Isso aumenta a temperatura, semelhante a uma bomba de bicicleta que esquenta quando você enche os pneus. Grande pressão leva a altas temperaturas. Imagine ter 1 bilhão de toneladas de bananas penduradas no espaço, em vez de hidrogênio, o elemento do qual nosso Sol é feito principalmente. Haveria enorme pressão, o que significa que a temperatura seria muito alta. A principal diferença aqui, bem como a razão pela qual não temos um Sol banana, é que sem o hidrogênio, nossa estrela não seria capaz de se abastecer. Ela esfriaria muito rápido e não conseguiria queimar por bilhões de anos. Os castelos de areia se mantêm unidos por causa da tensão superficial entre as moléculas de água e as de areia. A água cria pequenas pontes de grão a grão para que a areia úmida possa se unir e o castelo possa se sustentar sozinho. A tensão superficial também é a razão pela qual é possível ver certos insetos andando na superfície de uma lagoa. E age ainda como elástico entre minúsculos grãos. Quando você adiciona água à areia úmida, na verdade preenche os espaços entre eles. Quanto mais rápido seu corpo se move, mais pesado ele fica. A princípio, isso soa como se você ganhasse peso extra se corresse muito rápido. Mas não se preocupe, é apenas uma pequena quantidade e acontece momentaneamente. E somente se você se mover quase tão rápido quanto a velocidade da luz. Ela é o limite do universo. Se você estiver perto disso e então der um empurrão extra, ainda não será capaz de correr mais rápido. Mas já deu aquela energia extra que deve acabar em algum lugar e se transforma em massa, porque, de acordo com a teoria da relatividade, a energia pode ser convertida em massa. Existem provavelmente mais de 100 bilhões de galáxias no cosmos. Cada uma tem até trilhões de estrelas. Nosso Sol parece grande para nós, mas em termos de universo é uma estrela pequena e débil. Podemos dizer que há muita matéria visível no espaço, mas ainda é menos de 5% de sua massa total. O resto é matéria escura e energia escura. Essa matéria compõe a maior parte da massa de galáxias e de aglomerados delas. Não há instrumentos que possam nos ajudar a vê-la, mas os astrônomos acreditam que está lá por causa dos fortes efeitos gravitacionais que afetam a forma como as galáxias são organizadas. A matéria escura também pode ser a razão pela qual cientistas às vezes veem ilusões de ótica interessantes no universo profundo. Por exemplo, imagens de galáxias com anéis ou arcos de luz incomuns. Talvez seja a luz de galáxias distantes que chega até nós, mas ao mesmo tempo pode haver grandes nuvens invisíveis de matéria escura que a distorcem. Ninguém sabe ao certo o que ela é. E a energia escura é ainda mais difícil de explicar. Mas os cientistas acham que essa pode ser a própria força que faz o universo se expandir. A mesma temperatura nem sempre parece a mesma em ambientes diferentes. Quando você a verifica no celular, por exemplo, o número que vê pode ser objetivo, mas a maneira como a sente definitivamente não é. Na maior parte dos Estados Unidos, 32 graus é quente. Mas no sul, pode ser um dia de doce alívio, uma chance de fazer um piquenique em família. Ao mesmo tempo, as manchetes podem alertar sobre temperaturas extremas de 31 graus em todo o Reino Unido. A forma como você se sente quando abre a porta e sai é uma questão de cultura e ciência. Claro, o lugar onde mora influencia o quão confortável vai ficar. Esse é o ambiente ao qual seu corpo está ajustado. Além disso, há essas informações adicionais em seu aplicativo meteorológico, às vezes chamadas de sensação térmica. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas podem verificar o índice de calor, que mede a diferença entre a temperatura real e a percebida, e analisa a umidade e a temperatura do ar. Ele diz que 31 graus com 40% de umidade, na verdade, parecem 31 graus. Mas os mesmos 31 graus com 90% de umidade parecerão 47 graus, o que não fará você se sentir tão confortável quanto no primeiro caso. É preciso admitir que parece um pouco errado beber chá em um copo de plástico. Você pode pensar que é porque o líquido quente de alguma forma dissolve o plástico, mas não é o caso.
O sabor que percebe não é apenas uma peculiaridade de suas papilas gustativas. É o resultado do trabalho comum de seus diferentes sentidos. As batatas fritas ficarão mais crocantes quando você puder ouvir os sons de frequências mais altas que produz ao triturá-las. Estudos também mostraram que o cheesecake tem um sabor melhor e mais doce quando colocado em um prato branco do que em um preto. Somos condicionados a esperar que o chá seja servido em uma xícara de cerâmica. Quando bebemos em um copo plástico, subconscientemente esperamos que o da máquina de venda automática não tenha um gosto tão bom. Em certas condições, algumas coisas podem viajar mais rápido que a luz, já que ela nem sempre atinge sua velocidade máxima. Para ser mais preciso, no vácuo isso não muda. É quase 300 mil quilômetros por segundo. Mas não é como se a luz sempre viajasse no vácuo. Por exemplo, na água, os fótons, que são minúsculas partículas de luz, viajam a apenas 3/4 desse total. Em reatores nucleares, certas partículas podem atingir velocidades muito altas. Se estiverem passando por um meio isolante que reduz a da luz, podem ir mais rápido do que a luz que os cerca. Isso cria um brilho natural. É por isso que núcleos subaquáticos de reatores nucleares podem brilhar no escuro. Por que uma vela só solta fumaça depois que você a apaga? A fumaça é, na verdade, um monte de partículas não queimadas de carbono e liberadas quando a cera se decompõe. Durante o tempo em que a vela está queimando, a maior parte do carbono se transforma em dióxido de carbono, mas parte disso escapa. Você mesmo pode testar. Coloque um prato acima da chama de uma vela e o segure ali. O carbono se acumulará como uma mancha escura. Quando você apaga a chama, o pavio brilhante ainda tem calor suficiente para quebrar as moléculas de cera. Mas isso não é o suficiente para queimar todo o carbono. Então, há um rastro de fumaça até que tudo esfrie. Ao colocar itens de plástico na máquina de lavar louça, você pode ver gotas de água neles após a lavagem. A máquina funciona da seguinte forma. Ela pulveriza jatos de detergente e água a temperaturas superiores às que você utilizaria para lavar a louça por conta própria. Assim que o ciclo de lavagem termina, a água evapora e o que está dentro fica seco. Mas as coisas de plástico esfriam mais rápido, porque esse material tem uma densidade menor e a água não tem tempo suficiente para evaporar. O estômago humano é mais capaz do que você imagina. Ele pode até danificar lâminas de barbear em 24 horas. Classificamos os ácidos em uma escala de 0 a 14. Quanto mais forte forem, mais baixo será o nível de pH. Nosso estômago tem um pH muito forte, por isso o ácido é classificado principalmente de 1.0 a 2.0, para que possa corroer as lâminas de barbear relativamente rápido. Apenas confie em nós aqui. Se você estiver no topo de um prédio, o tempo passa mais rápido do que quando está lá embaixo. Isso é algo chamado de dilatação gravitacional do tempo, explicado na teoria da relatividade de Einstein. Ela diz que quanto mais longe uma coisa está da superfície do nosso planeta, mais rápido o tempo passa. Assim como quando você está esperando em uma longa fila de caixa na loja, o tempo fica mais lento. Objetos com massas maiores produzem um campo gravitacional mais forte. Esse campo é, na verdade, uma curvatura do tempo e do espaço. Quanto mais forte a força gravitacional, mais o espaço-tempo distorce. Dessa forma, o próprio tempo flui mais lentamente. Claro, quando você está em um campo gravitacional forte, sente que o tempo passa normalmente e pode ver a diferença apenas em comparação com uma gravidade mais fraca, onde ele vai um pouco mais devagar. É por isso que ajuda muito na loja ter uma fila de check-out expresso. Ela tende a ir mais rápido.